Obrigado, Cris. Beleza, então, podemos, galera? Vamos Tudo nessa. certo aí? Hein? Muito bem, então, vamos nessa. Queria, assim, dar as boas-vindas aí para esse encontro que abre, né, essas jornadas da comunicação, essa série de entrevistas, reportagens, conversas, bate-papos, né, com profissionais, professores do mercado sobre temas relevantes, né? E a gente larga hoje falando de um tema que sempre é muito importante e ganha um peso ainda maior diante dessas circunstâncias, né, que é o planejamento profissional, planejamento de vida profissional, né? Como é que a gente pode construir um futuro, né, dialogar com o futuro, né, diante dessas circunstâncias que a gente tem enfrentado, né? Então, para a gente conversar sobre isso, a gente recebe hoje aqui duas especialistas, né, que são a psicóloga Sandra Corman, né, doutora em psicologia social, e a psicanalista Madalena Sapucaia, ambas professoras do departamento de comunicação. Há 20 anos, a Sandra ensina, por exemplo, planejamento de vida profissional e outras disciplinas ligadas a essa construção de trajetória profissional, que é sempre muito importante, né? E eu lembro também a vocês que a gente segue, né, a quem está participando aqui, a gente segue amanhã, né, até sexta-feira, com uma série de encontros, uma série de lives aí envolvendo, como eu disse, profissionais do mercado e professores do departamento de comunicação. Amanhã, às 10h30 da manhã, a gente tem um encontro do André Trigueiro com o Luiz Nachbin, conversando sobre os rumos do audiovisual. Quem vai mediar esse encontro é a professora Bruna Alcar, às 10h30 da manhã. Na quinta-feira, às 7 da noite, o professor Mauro Silveira, né, vai mediar um bate-papo entre o Paulo César Araújo, também jornalista, escritor, e o Arthur da Pieve, sobre os horizontes culturais nesses dias em que a gente tem uma série de formatos midiáticos, reconfigurações midiáticas. E fechando essa série de live na sexta-feira, a gente tem um papo aí com o Luiz Leal, professor de marketing esportivo, sobre as novas janelas da comunicação esportiva. Para participar é muito simples, basta entrar no link, basta se inscrever, a inscrição é rapidinho, é só colocar lá o nome, o e-mail e já está habilitado a participar, como vocês que estão participando aqui nesse encontro de abertura, né? Então, eu queria começar assim, esse nosso papo perguntando à Madalena. A Madalena tem uma larga experiência aí, não só com os jovens, com os alunos, também ela que leciona cinema e psicanálise do departamento de comunicação, mas também tem uma vasta experiência no atendimento. Ele estava conversando outro dia, falou: poxa, Caralta, agora nessas circunstâncias aí os atendimentos aumentaram, né? As pessoas estão buscando mais esse tipo de orientação. E aí, falando de planejamento de vida profissional, trajetória profissional, como é que, na sua avaliação, a pandemia, todo esse chão que se abriu, né, impactou esses jovens que estão buscando, né, a construção de um futuro, né? Como é que eles podem se reequilibrar? Vamos lá. Bom, boa noite. Eu queria dizer que eu estava com muita saudade de uma aglomeração com vocês da PUC. Né? É a aglomeração que conseguimos no momento, mas é muito gostoso, é muito bom. Eu fiquei pensando quando o Caralta me chamou, e aí o tema é planejando a vida profissional. E aí a primeira coisa que eu fiquei pensando é que a gente vai falar para os nossos jovens, né? Quer dizer, os jovens desse grupo que chega na PUC. A gente não está podendo falar, não cabe aqui no momento, para todos os jovens brasileiros nesse momento. A gente está falando nesse recorte, né? E aí eu fiz assim uma historinha, uma pequena historinha que eu imagino que caiba na maioria desses jovens, né? Fiquei pensando que há 20 anos, 25 anos no máximo, eles nasceram e aí
o que acontece quando uma criança nasce? Ela tem que ser amparada. A palavra é essa. A primeira palavra que eu queria marcar é que a gente, quando nasce, tem que ser amparado, né? A gente tem que ser amparado nos alimentos, na higiene, né? E no toque corporal, né? Que é muito importante, e nas palavras, né? É isso que nos acolhe, né? Então, eu fico imaginando que esses nossos jovens, quando bebês e quando crianças, tiveram isso, né? E isso é o básico, é importantíssimo para que eles se constituam e possam um dia vir a ser, né, um estudante da PUC e depois querer fazer um projeto profissional, né? Aí eu fiquei pensando que essa geração, ela viveu um momento onde onde muitas palavras assim muito positivas, né, foram ditas para essa geração, né? O mundo é seu, você pode, né? Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu ouvia muito o seguinte: para você ter uma projeção profissional, você tem que falar inglês. Então, quem falava inglês quando eu era adolescente já estava lá na frente. Quando chegou a vez da minha filha, o que se falava era: você tem que falar inglês e você tem que saber informática, né? Bom, depois da minha filha, com essa nossa geração atual, as frases eram assim: olha, você tem que saber inglês, você tem que saber muito informática e você tem que saber se vender. Essa frase sempre bateu para mim de uma forma muito esquisita. Você tem que saber se vender, você tem que pensar na sua imagem, você tem que ter um network. Bom, e aí eu acho que a gente foi, com essa geração, levando eles para uma ideia, essa ideia que fez tanto sucesso, né, lá com Obama, yes, we can. Então, a gente teve uma geração muito positiva, muito crente de que as referências estão aí e elas não vão nos abandonar, né? E eu comecei falando que a palavra primeira para um bebê é o amparo. Bom, quando chegou a pandemia, né, e ela chegou, como diz os adolescentes, chegou chegando, né, se instalou, né, eu ouvi de muitas pessoas uma frase muito interessante, que eu acho que foi o primeiro impacto, que eu acho que você está perguntando, né, Carol? O primeiro impacto da pandemia era uma coisa meio narcisista, individualista, que as pessoas começaram a falar assim: poxa, logo agora que eu ia fazer intercâmbio, poxa, logo agora que eu ia me formar, logo agora que eu ia casar, logo agora que eu. Então, era um tal assim: a pandemia tinha vindo para impedir um projeto daquela pessoa, né? Bom, passou um tempo, nesses meses, né, que são longuíssimos, passou um tempo, eu comecei a escutar duas palavras muito interessantes. De alunos, de pessoas que eu convivo, de pessoas que eu atendo, né? Assim, as pessoas falando qualquer coisa assim: mãe, eu ia fazer isso, eu tinha que fazer aquilo, mas eu tenho que admitir que eu sou um privilegiado. Eu nunca escutei tanto a palavra privilégio, eu sou um privilegiado, eu tenho que repensar meus privilégios, como a partir da pandemia. O que eu achei muito interessante. Então, aquele jovem que precisava se vender, aquele jovem que precisava ter network, né? Que precisava ir precisava acreditar no futuro. Sabe como é que ele acreditava no futuro? Porque o consumo dizia para ele: consome, depois você paga. Bom, se ele vai consumir para depois pagar, ele está ali certo de que ele vai ter o futuro, né? Bom, de repente ele se viu, como todos nós, mas a gente está falando do jovem, desamparado, narcisicamente ferido, porque o projeto individual dele foi, né, barrado, né? Mas ele descobriu que ele era um privilegiado. E ele descobriu uma outra palavra que eu acho muito interessante, que também está muito na moda. Ele descobriu que ele não pode procrastinar. Gente, eu nunca ouvi tanto essa palavra procrastinar como pós-pandemia, né? Então, vamos dizer assim, eu acho, o que eu queria só, para começar a dizer, né, vamos ouvir a Sandra, a gente vai falar mais, eu acho que
o efeito que eu percebo agora, passados esses meses na pandemia, o efeito que eu percebo é uma palavra que o psicanalista adora, mas ela é muito importante. Eu percebo um certo momento de elaboração. Do quê? De perdas. Coisa que essa geração foi enganada. Parecia que as perdas não viriam, parecia que o sucesso era garantido, parecia, né, que o caminho para o sucesso era quase só caminhar que você chega lá, né? E agora eu vejo assim, um momento de, bom, o que eu faço frente a tantas perdas? O que eu faço frente a todas as minhas referências que foram retiradas? O que eu faço com a frase o mundo é seu e agora fecharam as fronteiras? Né? O que eu faço com tanta mudança de planos do meu projeto e mudanças essas que foram feitas pelos outros, não por mim? Então, eu só queria dar essa introdução, né, para a gente ir elaborando aqui juntos, enfim, o que a gente faz, né? O que a gente, assim, eu só queria dizer assim, o que a gente não pode fazer, no meu entendimento, é negar as perdas, né? Aliás, Maravilha. negacionismo não é um bom negócio. Desculpe, fala, Tem, Cláudio. não, tem toda a razão, né? Sabemos disso, né? Aliás, esse é um momento muito especial para a gente combater o negacionismo, porque é um fantasma, e a desinformação, o negacionismo só pioram ainda mais as coisas. E falando de elaboração, né? Você falou de elaboração de perdas, né? Para as pessoas poderem enxergar melhor e se conhecerem melhor, né? A Sandra, há 20 anos, né? Mais ou menos alguma coisa em torno disso, ela orienta, né, uma série de estudantes, né, na disciplina Planejamento de Vida, Projeto Experimental, justamente a elaborar esses futuros. Então, eu queria chamar a Sandra para o papo, mas antes eu lembro aqui a quem está participando, que vocês daqui a pouquinho vão poder também conversar, perguntar, comentar com a Madalena, com a Sandra, rapidinho, logo depois desse papo, a gente vai abrir aqui para que vocês possam participar. Tá? Aliás, a ideia das lives é justamente essa, né? É que haja uma integração muito grande com os professores, profissionais, estudantes, enfim. Tá? Então, está falando a Sandra, há 20 anos ela faz exatamente isso, né? Orienta os jovens. E aí eu passo a pergunta também para ela, né? Como é que ela estava me contando, né, que esse período foi particularmente singular, porque justamente em meio a essas desconstruções, a esse mundo desabando, os alunos produziram projetos, né? Não só isso, mas se engajaram, se sentiram estimulados, né? O que é uma inspiração. Daqui a pouquinho, alguns vão poder relatar melhor essa experiência. Mas, Sandra, como é que é construir, projetar diante de um futuro que desaba? Queria agradecer, né, Alexandre, professores, né, colegas que estão aqui, alunos, ex-alunos, Madalena, uma parceria assim, de muitos anos. Né? Queria lembrar, né, nessa coisa de inspiração e de projeto, que a Madalena foi minha professora, né, de Psicologia e Comunicação, e era a última matéria que eu estava fazendo, eu estava fechando comunicação, né? Eu já era formada em educação e estava aqui no Rio fazendo comunicação. E o Alexandre era uma das primeiras matérias, então nós três já estivemos juntos numa outra condição, né? E eu acabei, a Madalena foi minha analista também aqui, então tanta ideia de psicologia, né? Como ser professora, você veja que a gente tem aqui um espaço, né? Que não é essa fala que a gente está trazendo aqui do projeto, é uma coisa que a gente vivencia, e um projeto que precisa de sustentação, né? A gente não lida bem com a ideia de abandono, né? Então, como é bom a gente ter esse pertencimento, né? Num momento que a gente se ressente muito, muito,
né, de projetos que possam ter constância, continuidade e confiança, né? 3 Czinhos assim muito caros e que drenam energia e que a gente sofre muito e que nem precisa de pandemia para a gente se declarar assim num verdadeiro caos quando a gente não consegue ter nada disso, né? Não consegue ter qualquer projeto de futuro, né? Então a gente trabalha, Alexandre, com essa temática futuro, né? Mesmo sabendo que às vezes é um verbo, né? Projetar o futuro, fazer escolhas em relação ao futuro, nem sempre a gente imagina que a gente tem essas escolhas, mas isso não impossibilita da gente poder vivenciar isso como um grande laboratório. Então, essa ideia, né, o projeto que a gente trabalha, a gente já sabe, eu tenho aqui vários ex-alunos e pessoas que eu acompanho a trajetória, né, não é o projeto que tenta prever o futuro, né, mas é um projeto que ele foi pensado, parecia, eu já estava conversando com a Madalena, quando eu pensei essa modalidade de projeto, era prevendo catástrofe. Né? Os alunos, né, eles vivem um pouquinho isso, né? Então, é esse sentimento de ser estrangeiro, né? Estrangeiro em relação a ele mesmo, né? Quando ele diz não sei o que eu quero, não sei o que eu gosto, não sei se eu vou gostar disso. Estrangeiro em relação ao setor, né? Qual o seu setor? Né? Porque muitas vezes a dúvida, a angústia é vivida de maneira singular, né? Mas aí a gente vai começar a perceber, ele não está mapeando o setor. E mais que isso, uma análise, ele é estrangeiro em relação ao contexto macroeconômico, político, social, o que acontece aqui reverbera em outro lugar. E quando a gente fala que esse semestre o projeto foi bem aproveitado, porque foi uma experiência realmente boa, a gente não sabia, né? Todo mundo teve um certo frio na barriga, né? Como falar de projeto. Só que essa temática, como falar de projeto, não é nova, né? A gente já vem com algum tempo associando futuro e medo, não é de hoje. Então, a gente já vem desfrutando dessa metodologia que é menos o projeto e mais um interlocutor, né? Mais um desenho de um itinerário, aonde inclusive ele começa a perceber o valor de estar, né, de ter um contato com tantos profissionais interessantes. Essa temática, mapear o setor e mapear o contexto, ressignifica a importância de estar na graduação, de estar na faculdade, de ter o contato, que é uma marca nossa, né, de acesso. Né? Isso que a gente está vivendo, a gente só transpôs para o online uma coisa que a gente já tinha materialmente, né? Que era o acesso, que era o contato. Então, nesse semestre, além dos alunos poderem se beneficiar de muitas dinâmicas, muitos exercícios, onde às vezes o tema central era poder falar, né, dos medos, das angústias, dos receios. Parecia que a dinâmica tinha sido criada para essa oportunidade, só que não, né? Todo mundo que fez já teve. E a oportunidade de descobrir tantas pessoas interessantes, né? Que também é uma marca dos alunos que se reúnem para o projeto, eles ficam muito assim se questionando como é que pode ter tanta gente interessante no mundo. É impressionante, mas não, são pessoas, né, que naquele momento estão juntas, né, podendo apontar exatamente qual é a parte que me falta, né, o que me escapa. Então, foi essa experiência boa do projeto, que não prevê o futuro, né, não é uma questão de tentar adivinhar, mas é o lugar do desejo,
né? E aí ele se coaduna com esse grau que eu também tenho da psicanálise, né? Que é o desejo, só que não é aquele desejo ingênuo, né? Que com 17, 18 anos perguntam para o sujeito com dúvida do que você gosta, né? Do que você gosta e em que você é bom. Isso induz o sujeito ao erro o resto da vida, né? Então, a metodologia, no lugar de fixar do que você gosta e em que você é bom, e eu não estou falando que isso não é relevante, eu estou falando que não é suficiente. A gente conhece muitas pessoas que amam. Eu dou aula para o curso de música, imagina eu dizer que um músico deve amar o que faz, né? Não se coloca. Toda a cadeia produtiva, né, da economia criativa, a gente está marcado por pessoas que têm uma transferência muito, muito positiva com aquilo. Então, fazer o que gosta e fazer o que é bom, né, naquilo que é bom, é recomendável, mas não é suficiente. Então, tem uma máxima no curso, né, que vai dizer que curso é percurso, o curso não tem um fim em si mesmo. Então, uma habilitação, ela não tem um fim em si mesmo. E talvez a coisa mais importante não nos foi perguntada, que é o percurso para onde, né? Que a gente, no curso, a gente chama de causa, né? A causa como uma visão compartilhada. Então, quanto mais estratégico é o projeto de vida, mais ele é inspirado por causas compartilhadas, o que não significa necessariamente trabalhar no terceiro setor. Pode, mas pode ser alguma outra causa, que é a maneira de perguntar para ele, né, de que maneira você significa trabalho na sua vida. Então, a gente fala de trabalho durante o curso, né, sem nenhum neologismo, não precisa. Existe a possibilidade, né, de falar de empreender, de inovar, mas eu faço questão de falar da palavra trabalho, que é uma matriz muito importante, né, e que às vezes é muito pouco falado disso, né? E como o sujeito internaliza trabalho como um valor, depende da escola, né? Depende do colégio, depende da universidade, mas depende também da família, das diferentes mídias e do próprio mundo do trabalho. Então, é mais ou menos essa pincelada aí, que nesse semestre, né, sempre é muito desafiador, né? Os alunos ficam pesando, né? Por um lado é muito bom, mas por outro lado é muito desafiador, porque a gente quase que antecipa visões de futuro, a gente simula, né? A gente trabalha com psicodrama, a gente dramatiza muito e pesquisa contexto e pesquisa setores. E esse semestre, apesar, né, dessa impossibilidade, né, de se mover, teve alguma coisa muito especial, inclusive no acesso a pessoas que puderam contribuir com o projeto, e teve como marca final o desejo dos alunos compartilharem conhecimento. Então, reflexões que eles produziram para o curso como modo de avaliação, né, de dar valor à ação deles, eles desejaram compartilhar, né? Então, para que outros alunos, né, na dúvida, o projeto é alguma coisa pertinente. E você falou em compartilhar, né? Eu acho que também, me corrija se eu estiver errado, né? Algo que torna, aliás, esse tipo de trabalho, de metodologia, que também é um percurso de autoconhecimento tão singular e tão proveitoso para quem está buscando projetar, construir uma trajetória profissional, é a oportunidade que os jovens têm de
construir visões compartilhadas, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? E construir um olhar, né? Que é um olhar proativo, né? Então, eu queria levantar uma bola aqui para você e para a Madalena, ouvindo talvez primeiro a Madalena, sobre o papel da comunicação nessa construção, né? Eu acho que, assim, praticamente todos aqui, ou quase todos, temos laços estreitos com a comunicação, né? De diferentes formas, diferentes naturezas. Então, a gente sabe que a comunicação tem sofrido uma série de mudanças, naturalmente, reconfigurações midiáticas e tal, novos nichos de mercado, mas a comunicação também tem um papel importante nesses reequilíbrios, nessas construções de trajetórias profissionais, né? Eu queria que talvez fosse interessante que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né, Madalena? Uhum. Eu acho que, assim, voltando lá, que eu sempre volto lá para o nenenzinho recém-nascido, né? Um dos grandes momentos de emoção para uma família é quando o bebê começa a falar, né? Agora, ele só começa a falar porque falaram com ele antes, né? Parece meio óbvio, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? A comunicação, quando a gente fala a comunicação, a gente está falando quase que da nossa essência, somos nós, o sujeito humano, o sujeito da linguagem, o sujeito que constrói representações, né? Daí que os pais ficam tão contentes quando a criança começa a formular, né, vamos chamar de comunicação, que muitas vezes, na realidade, é pré-verbal, mas quando ela verbaliza, né, é um êxtase familiar, né? Então, a comunicação, ela não nos acompanha, ela está junto o tempo inteiro, né? Não é uma coisa do lado, uma coisa, né, é o que somos, né? E aí eu acho muito interessante, porque quando começou a pandemia, e veio então essa nossa urgência de dar aula, né, pelo computador e todo mundo, eu me lembro que eu falava uma coisa para os alunos sobre o vídeo. Eu falava, gente, eu sei que vocês não quiserem, não precisa ligar o vídeo, mas vamos ligar o vídeo porque a gente precisa se ver, a gente precisa se reconhecer, né? Quer dizer, a gente precisa, porque é no olhar que a comunicação se estabelece, né? Então, eu falava muito, não deixem de mandar aquilo que a gente mandava primeiro os adolescentes não fazerem, ficar o tempo todo mandando WhatsApp para os amigos. Nesse momento da pandemia, eu falei, não deixem de conversar com os amigos, não deixem, né? Porque só construímos qualquer projeto de vida, né, nas nossas articulações de linguagem, nas nossas comunicações, nas nossas representações simbólicas, né? Então, a comunicação, ela como dizem os corintianos, comunicação é nós, né? Assim, enfim, temos que trabalhar isso o tempo inteiro, né? E eu estava me lembrando do negócio de comunicação sobre o bebê, né? Eu sempre brinco com uma coisa, quando a criança vai nascer, e quando ela é pequenininha, as famílias de qualquer classe social falam: meu príncipe nasceu, minha princesa nasceu. Isso sempre soou para mim, falou: bom, gente, mas acabou a República e a República, né? Voltamos à monarquia, mas assim é muito interessante porque é aquele desejo de uma vida, né, absolutamente perfeita para aqueles nossos bebezinhos, né? E é através das conversas, da linguagem, dos encontros, que a gente vai aprendendo um monte de coisa muito interessante que nos faz voltar para a res pública e sair da monarquia, né, dessa idealização de que seremos príncipes e princesas da mamãe e do papai a vida toda. E tem, assim, a comunicação, uma coisa que eu ensino muito para os alunos, é uma palavra que eu acho essencial, e principalmente agora na pandemia. Quem foi meu aluno sabe disso. Se chama castração, né? Então, é muito interessante a gente entender assim, como isso é operacional para a nossa vida. O que a gente está vivendo agora?
A gente falando em planejamento familiar, planejamento profissional, né? O que a gente está vivendo? Houve uma castração no mundo. O mundo está tendo que rever tudo. Todos nós temos que rever. Claro que alguns vão ter tragédias, outros vão até ganhar com isso tudo, mas todos estamos tendo que rever. E como fazemos isso na civilização? Pelo único caminho que temos, né? O nosso caminho discursivo, né? O nosso caminho de linguagem. Não temos outro, só temos esse, né? Então, acho que a comunicação é central, né? E aí, Sandra? E juntando, assim, com esse momento, né, marcado por crises, né, crises que a gente pode fazer uma lista, né, política, econômica, cultura, saúde, sanitária, moral e das narrativas, né, assim, são tantas narrativas, tantas de forma contraditórias, sim, que a gente deveria até deixar o pessimismo para tempos melhores, né? Que a gente, além de tudo, né? Além de tudo que a gente está vivendo, como a Madalena pontuou, né? A gente vinha numa postura um pouco triunfal, né? E de êxito, né? A ideia de progresso, e o progresso como uma escada rolante, né? Onde eu estou no primeiro degrau e vou subir. E qualquer coisa diferente disso é contingência, né? Vivendo num mundo que tem horas que a gente vê, pô, parece que o mundo não é para todo mundo, mas a gente neutraliza o espanto, né? E naturaliza isso. Então, a gente precisa entender isso. Então, tem um momento muito, muito importante de organizar. Nunca foi assim tão preponderante a qualidade da informação, né? E a gente está aqui num curso assim que, em complemento ao que a Madalena pontuou aqui, né? Que é a nossa marca de espécie mesmo, de poder comunicar, a gente está num departamento, né, que vai trabalhar com a produção de informação, de opinião e, em um destaque especial, né, a construção de imaginários, né? Porque, por exemplo, o projeto e o oxigênio do projeto é a gente imaginar, né? Então, tudo que a gente não vive, que a gente tem o direito de poder imaginar como condição para poder desejar. Então, a gente tem aqui três modalidades, né, da gente representar o nosso desejo, da gente poder se informar, da gente poder construir opinião. Então, isso está falando de uma responsabilidade muito, muito grande dos nossos profissionais, né, e do quanto vale a pena a gente poder pensar nessa história que traz agora, né, tem muitos autores acreditam que vai haver uma mudança radical, outros dizem que não, né? Que a história se repete, mas aí eu penso a história de cada um, né? Para a gente está vivendo um negócio excepcional, né? Onde esgotou a ideia de alguns têm, outros não, né? Talvez não afete, essa visão não seja compartilhada por todos, mas fica aqui uma oportunidade absurda de conduzir o seu projeto de vida a partir de uma outra premissa, né? Que a gente não sabe como a gente vai sair dessa. Mas, a partir desse semestre, eu comecei a observar que os meus alunos, embora a gente não saiba exatamente como sair, eles estão questionando o que nos trouxe até aqui. E, naquilo que for possível, não corroborar, romper com isso, sabe? Romper, não achar que é possível, né? Pessoas sentirem, né, passando fome enquanto tem tanto desperdício, né? Que as orientações sejam lavem as mãos e as pessoas não têm água. Quer dizer,
a própria relação com o planeta, né, que até então, e outros fenômenos que são globais, só que a gente achava que estava longe. E nesse momento a gente vê que está tudo próximo, que está tudo interligado, e fica uma deixa muito, muito grande para ter a trajetória inspirada por causas, né? Por visões que não passam, não são apenas visões de futuro, onde eu vou ter independência financeira, onde eu vou ter autonomia. Isso vai ser decorrência mesmo. Eu sei que falar disso às vezes pasteuriza, hoje, né, os modismos a gente não tem como controlá-los, né? Mas eu acho que a causa às vezes a causa é reformular alguma coisa, né, que poderia ser melhor, que poderia. Eu nem estou falando de grandes causas sociais. Claro que quando a gente fala disso, o projeto ele vem com uma energia muito, muito grande, que são outras pessoas que também compartilham com isso, que vão fazer sinergia no meu projeto. Então, é mais ou menos isso. Sandra, você eu queria, falou... Fala, Carol, Madalena, eu queria desculpa. só pegar um gancho aqui da Por Sandra, favor. que eu criei uma imagem, né, que é o seguinte: no final do século XX, começo do século XXI, um dos grandes dramas, né, mundiais foi a coisa das populações de refugiados e de imigrantes, né? Isso é uma grande questão. E eu estava pensando que, de uma certa forma, a pandemia nos tornou a todos imigrantes. No seguinte maneira, o imigrante, ele, por uma causa externa, ele é deslocado do lugar onde ele estava fixado. E ele tem que ir para um outro lugar, reconstruir, se fixar, né, e voltar a sonhar. E ele só consegue isso se ele se apropria, né, desse novo lugar. Então, eu acho que a pandemia trouxe para a gente um corte que vai fazer com que todos nós saiamos do nosso lugar conhecido, né, e tenhamos que recomeçar eu digo, com a garra e com, falando psicanalês, com o desejo que você vê nos refugiados e nos imigrantes, né, que suportam tantas perdas e se recompõem para fazer um novo projeto de vida. Eu acho que isso chegou para todos, né? A Madalena deu uma manchete aí, né? Viramos todos imigrantes. Ah, eu queria fazer uma pergunta mais rasteira, assim, do ponto de vista de quem está imaginando como seria, né, essa construção do projeto lá, em relação à análise de cenário, à pesquisa de setor, né, você falou, lembrou, vocês, aliás, lembraram a importância da comunicação e da informação, né, nesse momento como um suporte para irrigar o pensamento crítico e poder questionar, refletir e, consequentemente, projetar, né? Como é que fica essa análise, né, de cenário, essa pesquisa de setor, que é uma dinâmica que você, em particular, Sandra, usa, né, na disciplina, justamente para os alunos poderem enxergar melhor as coisas, conhecer melhor. Como é que é estruturar hoje uma análise de setor, uma pesquisa de setor, uma análise de cenário, quando esse cenário está se dissolvendo? Eu pensei isso. Eu comecei a aula, era março, 2 semanas, né? Então já tinha pesquisa de setor, já tinham as indicações, os livros, os artigos. Aí veio a pandemia. Aí eu pensei assim, o quê? Os estudos de tendência, todos, né, viraram o quê, né? Não vão ser úteis. Mas, sem dúvida alguma, eu fiz um mergulhão, né, por incrível que pareça, né? Tem gente produzindo, tem gente aventando coisas. É claro que não é o mesmo estudo de contexto, né?
as 5 forças que irão impactar o mundo do trabalho nos próximos 10, 15 anos, com as quais a gente trabalhava, né? Globalização, avanço tecnológico, terceirizações, longevidade, mobilidade. Quer dizer, eram temáticas, questões ambientais, elas permanecem. A terceirização, ela muda radicalmente, né? Mas os fenômenos de globalização, de avanço tecnológico, a gente está vendo aqui, né? Nesse momento, houve uma antecipação absurda, né, dos processos que estávamos nos preparando para aportar. Mas o mais importante é quando esse estudo de contexto, né, que é um estudo macro, a gente analisar de que maneira que esse estudo reverbera sobre o meu setor, né, e de que maneira que eu me relaciono com esse setor. Né? Então, o que a gente tinha antes como lugares, né, que eram fontes de pesquisa, né? Hoje, o que a gente tem é uma avalanche, né, de pequenos artigos que não tem o lastro, né, que necessitaria um estudo profundo, que normalmente são 2, 3 anos, capitaneados normalmente por economistas, né, que vão mais ou menos predizer, conformar o futuro. Então, essa pergunta é muito boa. Não dá para a gente se fixar apenas nos estudos que tínhamos antes de março, mas também não dá para dizer que nada pode ser dito, né? Porque os alunos tiveram a experiência de pesquisar setor, de fazer estudos de tendências, né? Então, essas tendências é uma coisa muito interessante, porque parece que é a primeira vez que a gente está fazendo isso, né? E eles se questionam, por que a gente não fez estudo de tendências antes? Aliás, eles se ressentem um pouquinho do lugar do projeto. Eles acham, poxa, isso aí deveria ter sido antes. Felizmente, não existe um PROCON do ensino médio, nem um PROCON das famílias para eles processarem, né? Porque tinha que ser antes. E dizia, não, eu acho que tem que ser antes ainda do ensino médio. Tem que ser no ensino fundamental. Mas a gente está falando de desejo, né? E de se implicar em alguma coisa. Porque se eu não gosto do projeto, não, falar de projeto eu não gosto, porque eu gosto de, na hora a gente decide, na hora eu estou aberto às oportunidades, mas e se não tem oportunidades, né? De quais oportunidades você está falando? Então, de um lado tem o projeto e do outro é ser refém, né, de um destino sobre o qual eu não opino, né? Então, a ideia do projeto como experiência, que nesse momento a gente buscou as referências possíveis e ainda assim os estudos de tendências que os alunos fizeram nesse semestre foram estudos com bastante consistência. Eu estou vendo até vários ex-alunos aqui, Alexandre, que eu Pois estou é, falando. eu queria aproveitar essa deixa, quer dizer, o papo tá tão bom, né? Voa, né, cara? A gente já está aqui chegando a 8 da noite, né? Todo aquele roteiro que a gente traçou, que esquece, né? Mas ainda assim, Zé, a gente não pode deixar de aproveitar a oportunidade de abrir aqui esse papo, né, para as pessoas que estão acompanhando. A gente tem aqui quase 60 pessoas que estão acompanhando esse encontro, esse debate, essa live, né? Essas observações tão acuradas da Madalena, da Sandra. Então, eu queria abrir, né, esse papo para quem está aqui participando. Quem quiser fazer um comentário, uma pergunta à Madalena, à Sandra, eu ia pedir só, por favor, para usar a ferramenta da mão levantada. O Zoom, né, tem essa ferramenta de levantar a mão. Aí a gente vai seguindo aqui na ordem que a mão for levantada, tá?
Madalena, você queria falar mais alguma coisinha antes de passar? Não, vamos para as perguntas, acho legal. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos, dos estudantes, dos professores. Muito bacana mesmo. A gente está estreando hoje essa série de encontros, debates, entrevistas que a gente vai fazer, que o Departamento de Comunicação vai promover aí ao longo desse semestre e futuramente também. Então, hoje a gente começa aqui com essa live sobre planejamento de vida profissional, com as professoras Madalena Sapucaia, a Sandra Coma, a Sandra, psicóloga, doutora em psicologia social, a Madalena, psicanalista, também professora de cinema e psicanálise, e a Sandra, professora de planejamento de vida, ambas do Departamento de Comunicação. Muito bem, então queria passar aqui a oportunidade, a palavra, para quem quiser perguntar, comentar, enfim, eu começo passando a palavra aqui para Mariana Casagrande. Oi, Mariana, tudo bem? Oi, Caralta, boa noite para todo mundo. Queria agradecer também pelo convite, Caralta, Sandra, Madalena. Também uma coincidência, porque e me apresentar também, né? Porque eu comecei em comunicação em 2015 e no Comunicar, no estágio, já no primeiro período, segundo período, com Caralta Ítala, que eu acho que também está aqui. E bem na metade, no quinto período, fazendo o projeto de vida, e no último período pude fazer o cinema e psicanálise com a Madalena. Então, uma coincidência aí também. Mas eu acho que para complementar um pouco disso tudo que a gente estava falando, foi uma surpresa para mim. Eu participei do projeto de vida no quinto período como aluna e depois fui acompanhando também como monitora. Então, em 2017, depois 19, e esse ano também, por uma surpresa, né? Porque como eu saí da graduação no ano passado, esse ano eu já não estaria presente, mas numa surpresa de poder participar online, também acompanhei como monitora o projeto de vida. E eu acho que tudo isso que a gente estava falando, de uma mudança de ver o projeto como algo individual e depois como algo compartilhado, que é também um tema que a gente volta a falar muito nesse momento de isolamento, porque eu sinto que a gente começou a buscar, de certa forma, uma saída, né, para esse momento de isolamento muito individual, como a gente costuma pensar também o projeto profissional. Então, muitas vezes a gente é guiado de uma forma a pensar o projeto muito individualmente na ideia da concorrência, né? Então, assim, o currículo é o grande objeto que a gente tem, e aí a gente precisa salpicar com cursos e línguas, intercâmbios também. A Madalena começou falando disso, né? Então, além de inglês, a informática e se vender também o intercâmbio e as viagens e tudo aquilo que a gente tem que colocar de uma maneira muito individual. E eu acho que uma das coisas que ficou muito para mim e que até foi objeto de pesquisa no projeto experimental com a Sandra, é a ideia de compartilhar esse projeto. E eu acho que isso ficou muito forte agora, nesse semestre, podendo acompanhar. O projeto de vida sempre foi uma eletiva que a gente começa compartilhando primeiro as dúvidas e os medos, né? A gente entra e aí a gente começa a conhecer as pessoas e a gente começa a se conhecer pelas dúvidas e medos. Eu não sei se é esse curso realmente que eu quero, eu não sei o que eu vou fazer com isso, e eu não sei se eu quero trocar, quanto tempo isso vai durar, quando eu vou querer mudar, entre outras dúvidas que a gente tem. E a gente primeiro começa compartilhando esse medo, essa angústia, e depois a gente começa a compartilhar as causas, quando a gente começa a falar dos projetos mais compartilhados. E além das causas, os projetos, e quem vai se juntando, e cada um vai complementando, né? A Sandra fala muito, além das causas, das habilidades, das competências. Então, como é que cada um complementa o projeto do outro também, né? E eu acho que foi essa uma das maiores mudanças que eu tive, tanto na minha visão, fazendo o projeto como aluna e depois acompanhando também os outros semestres, e esse eu achei super forte também, né? A gente não sabia como é que ia ser tem tantas dinâmicas na aula, né? Fazer esse projeto pelo virtual, pelo online, e deu super certo, as pessoas foram se identificando, foram se reconhecendo ali,
e gostavam de produzir em coletivo, de produzir em grupo, de fazer as salas e trocar, né? Eu acho que depois desse primeiro reconhecimento com as dúvidas e com os medos, veio o reconhecimento ali com as causas e com os projetos, e as pessoas foram se complementando muito. Então, eu acho que... E só para finalizar isso, eu acho que realmente esse momento ele fortalece que a gente veja a ideia de fazer projeto, né? Muito ao contrário do que, mas se acontece isso de repente, a gente não estava planejando, como é que a gente faz? Não, né? É o momento que a gente vê a importância de ter, como a Sandra fala, assim, esse lugar de retorno ou de um lugar de projeto, alguma segurança para a gente também poder lidar com essa falta de referência. Acho que é isso. Justamente nessa hora que a gente percebe a importância como você está relatando, né? Mariana, obrigado aí. Obrigada. Antes de chamar a segunda participação aqui do Tiago Vrobel, eu quero reiterar que é só levantar a mão, usar essa ferramenta do Zoom para comentar, perguntar para a Sandra, para a Madalena. A ideia é essa mesmo, que vocês participem, perguntem, comentem, tá? Só levantar aí a mão. Beleza, Tiago? Tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Boa noite. Boa noite, primeiramente, Caralta, Sandra, todo mundo. Agradecer a Sandra pelo convite. Eu já sou formado em publicidade pela PUC, eu entrei em 2014 e no meu terceiro período eu puxei essa matéria de projeto de vida profissional com a Sandra, porque o que eu pensei quando eu peguei foi que até lá eu ainda não tinha tido nenhuma experiência profissional, então eu achei que seria interessante. Bom, eu entrei na faculdade já pensando, já sabendo no qual setor eu queria trabalhar, né? Eu queria trabalhar com esporte, mas, como eu falei, nunca tinha trabalhado com nada na vida. E, bom, peguei essa matéria e, assim, superou minhas expectativas. É óbvio que não tem como você prever o que exatamente você vai fazer da sua vida daqui a 3, 5 anos, principalmente no meu caso, que eu estava no comecinho da faculdade ainda. Mas, assim, me deu uma luz, porque por meio de todas as dinâmicas e atividades que a Sandra deu nessa matéria, você acaba, querendo ou não, descobrindo mais de você mesmo, sabe? Descobrindo o que você quer de fato, qual é o seu objetivo. E você descobre que muitas vezes, assim, pode não ser o caminho que você imaginava para chegar até lá, mas o que importa não é o caminho, o que importa é o objetivo. E, bom, a partir dessa aula, assim, já tinha feito curso, mas continuei a fazer cursos para me especializar na área que eu queria. E acabou que no ano seguinte, eu acho, foi 2015, não, 2016, eu comecei a estagiar numa agência de marketing digital que, assim, não tinha absolutamente nada a ver com esporte, não tinha nada a ver com o que eu queria, mas era uma oportunidade, assim, de algo que poderia vir a abrir a porta para mim em alguma outra oportunidade. Então eu entrei nessa e acabou que abriu, que em 2017 para 2018 pintou a oportunidade de eu trabalhar pela primeira vez com esporte. Eu fui para Israel, eu fiz um curso de empreendedorismo lá e estagiei por 3 meses em uma empresa de notícia esportiva. Não era exatamente o que eu queria, porque era mais ligado com jornalismo, não tanto com marketing, mas foi a primeira vez que eu trabalhei com esporte e lá eu já sabia que era com isso que eu queria seguir. E logo quando eu voltei, 3 meses, não deu 3 meses depois, eu acabei contratado pela empresa que eu estou até hoje, a Effect Sport, que é uma empresa de marketing esportivo. Eu entrei como estagiário, hoje eu sou analista. E acabou que no final eu juntei tudo que eu aprendi, tanto no primeiro trabalho quanto no segundo. No primeiro eu aprendi muito sobre marketing digital, no segundo eu aprendi muito sobre esporte. Hoje eu trabalho com esporte e marketing digital. Então, assim, por fim, tipo, eu peguei no terceiro período a Sandra como planejamento de vida profissional. No meu último período eu peguei ela como orientadora do meu TCC. E acabou que eu fiz um TCC sobre uma coisa que eu trabalhava, que era a NFL, que é a National Football League, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos.
eu fiz o TCC sobre a inserção da NFL no mercado brasileiro e, assim, além de ter sido bem legal contar toda a minha trajetória para a Sandra desde o terceiro até o último período, foi realmente legal eu ter pego essa matéria no terceiro período. No final eu vi porque ajudou muito assim, moldar o meu caminho para fazer eu chegar onde eu cheguei hoje. Então, Legal, cara, o depoimento, e a gente deseja que assim você continue tendo muito sucesso e construindo essa trajetória rica profissionalmente, né? Muito bacana. E eu queria também chamar agora para o papo aqui o Gabriel Meirelles. Gabriel, você está aí? Cadê? Tô aqui, tô aqui. Ah, fala, Gabriel. Beleza? Tudo bem. Queria cumprimentar todo mundo primeiro, meus professores, em especial a Fusa, Mauro, Caralta, a Sandra também. Peguei a eletiva dela agora no último período, assim como o Thiago, peguei no terceiro período, então ainda não tenho nenhuma experiência profissional, estou indo para o quarto período ainda, mas eu acho que para mim foi muito bom pegar essa disciplina de planejamento. Realmente, a Sandra, quando ela falava, me lembrei de muita coisa da aula, né? Ela falava exatamente o que ela falou aqui, ela falava na aula. E aí, uma das coisas também que eu acho que me marcou foi que ela falou um dia que ela está aqui, né? A gente está nesse curso a gente não vai solucionar todas as nossas dúvidas, questões. E aí também o que ela falou do estrangeiro, que a Madalena falou do migrante também, achei as duas coisas ligaram assim certinho, né? A gente não está aqui para solucionar todas as nossas dúvidas, a gente não vai sair daqui sem dúvida alguma e, pô, é isso aqui que eu quero e sucesso. Não. Então, ela falou que está aqui para melhorar a qualidade da dúvida. Então, eu, assim como o Thiago também, quero trabalhar com esporte, pretendo trabalhar com jornalismo esportivo mais, e ultimamente, né, o mercado, a gente vê o futebol chinês crescendo muito, né, com muito dinheiro, trazendo grandes jogadores, e aí eu comecei a pensar, né, já no final do ano passado, que isso aí, pô, tá em crescimento, poderia, de repente, pensar um pouco, meio que me especializar nisso. Não é algo que tem muita gente no momento como especialista. E aí eu pensei em fazer mandarim, a língua mais falada no mundo. Eu pensei aí, quando a Sandra falou isso de melhorar a qualidade da dúvida, eu parei para refletir, pera, né? Aí ela falou também da diferença de oportunidade para possibilidade, né? Isso para mim não era uma oportunidade. Isso aí seria meio que eu ampliando as possibilidades, porque eu não me identifico nem um pouco com a China, não gostaria de morar lá. Então, aquilo ali era meio que uma ideia de jirico para mim. Por que eu vou tentar me especializar num negócio que eu tenho zero interesse? Então, e aí, pô, tirei aquilo na hora. E isso que só para citar um dos ensinamentos da aula, para mim foi muito boa, mesmo em AD, só tive 3 aulas presenciais, mas, e aí como foi falado também, nesse momento isso cai como uma luva, né? É mais do que importante a gente se planejar. Uma das coisas que também eu vou levar para a vida desse curso foi a questão de ser ativo. A gente não pode ficar esperando, não adianta a gente, eu gosto disso, eu sou bom nisso, eu vou ter sucesso com isso. Não, a gente precisa ser ativo. O que eu preciso? Quais as habilidades que eu preciso desenvolver para chegar até lá? O que eu preciso fazer? Eu preciso ter alguma formação específica? Então, a matéria, a disciplina, e até os meus colegas também, me estimularam a ser mais ativo e buscar as coisas que eu quero, né? E aí não é só porque eu quero que eu vou ter sucesso. Preciso estudar o que é preciso fazer, quais são as etapas a serem cumpridas, quais são os desafios, as dificuldades aí que ela falou aqui, né? Nossa, com nós mesmos, do setor e do contexto da sociedade. Quais são as dificuldades? Então, eu acho que foi muito bom e ainda não tenho um depoimento como o do Thiago de já estar no mercado de trabalho, mas com certeza, se a Sandra quiser me chamar daqui a alguns anos para saber como é que está, eu acho que vai render muito fruto bom.
Quem sabe você ainda não aprende mandarim, né? A gente nunca sabe, né? Vai que. Mas, Gabriel, legal, bacana também o teu depoimento, Uhum. porque ilustra, né, a relevância, a aderência nesse momento, né? Como disse a Madalena, né, é um momento em que a gente tem que mapear, reconhecer as perdas, mas tem que botar a bola para jogar, né? Tem que botar a bola para frente, né? Tem que construir esse olhar ativo, né? Essa agenda ativa, né? Que é difícil, a gente sabe, mas é importante, é necessário, né? Alguém gostaria de comentar, perguntar alguma coisa, Madalena, mais para Madalena, para Sandra? Não? Beleza. Então a gente já está aqui, já passamos de uma hora. Tem no chat a Magda querendo fazer uma pergunta. Ah, desculpa, eu não estava vendo aqui. Magda, Magda, você pode abrir aí, Rafael? Desculpa. Pode. Ela está no chat, né? Que eu estou no outro. Magda, você quer falar? Você está com o microfone? Não, né? Então, beleza. Eu vou ler aqui ela tá com áudio agora que eu vi com a câmera. Não está conseguindo abrir. Para as professoras, né? Que possibilidade de enfrentamento podemos buscar para uma qualidade de vida no trabalho, na vida pessoal, considerando os impactos advindos da pandemia? Eu vou repetir. Que possibilidade de enfrentamento podemos buscar por uma qualidade de vida no trabalho, na vida pessoal, considerando os impactos advindos da pandemia? Olha, eu vou falar uma palavra que ela pode parecer pesada, mas ela alivia. Eu acho que a gente tem que fazer um luto pelo que aconteceu na pandemia. Tivemos perdas, né? Quer dizer, além da tragédia, né? De todas as pessoas que perdemos no mundo pela pandemia, né? Mas, assim, o que eu falava antes, né? Essa perda de projeto, você tem que repensar, né? Agora, não tem uma receita, né? De como que a gente pode, de fato, construir uma boa situação, uma situação satisfatória de vida. É uma construção, né? Mas eu acho que se a gente partir... Porque, veja só, quando eu falo de luto, não é no sentido da gente choramingar as perdas, não, mas a gente suportar que elas aconteceram, que ali abriu-se um espaço e reconstruir a partir daí, né? A partir e com isso, né? Então, assim, e talvez seria interessante se a gente... Quer dizer, seria interessante, não, acho que não vai ter como não ser assim. A gente perder um pouco o que a Sandra estava apontando, essa ideia de sucesso como uma meta de vida, né? Que a gente sabe que, na realidade, é todo um discurso, né, de uma sociedade de consumo em que parece que está tudo fácil, está tudo pronto, que é só a gente persistir num caminho já conhecido. Eu acho que isso, às vezes, confunde e atrapalha muito o jovem, né? Porque se ele não for um sucesso absoluto, ele só pode ser um fracasso, né? Então, talvez se a gente pudesse né, amaciar essa oposição, né, entre sucesso e fracasso, né? Eu até tenho pensado que talvez pós-pandemia os sonhos de sucesso tenham que ser modestos, né? Por isso que me veio essa imagem do imigrante, que ele chega modesto, ele pode construir muitas coisas, mas ele chega embasado numa reconstrução sem muitas ilusões, né? É um pouco o que o Gabriel estava falando, das possibilidades, né? Quer dizer, não são, se não tem oportunidade, vamos ver se tem possibilidade, vamos construir alguma coisa por aí. Seria isso para mim. Eu concordo com a Madalena, ainda bem que ela começa, né? Eu acho que, sem dúvida alguma, iniciar por um luto, né? Em diferentes modalidades, em diferentes intensidades, não tentar substituir,
né, esse período de luto por luta, né, que tem que lutar, tem que, né, porque a gente sabe que esse momento, né, Magda, está pegando, assim, impacta diferentemente pessoas, né? Algumas se ressentem de luto, de tédio, né? E outros estão, assim, assoberbados, né? Então, eu acredito que a gente deva reservar um tempo, né, e energias para elaborar esse luto, e que não é com luta, né? Eu acho que são outros mecanismos, acho que desenvolver a compaixão, acho que é uma coisa boa, né? Preventiva. Eu acho que a gente vai ter a gente tem que preocupar com a imunidade, né? E imunidade tem a ver com o que a gente se alimenta, né? E pensamentos aí tem um forte componente, né? Como eu me mantenho saudável e para quê? Né? Porque hoje, sim, viver, sobreviver se colocou como a grande questão. Em momentos assim, às vezes tem um empobrecimento do viver para quê, por quem, né? E que a gente não perca essa conotação. E no final, né, até inspirada no papo com o Caralta que a gente teve antes, né, um pouquinho mais atrás, a gente não sabia disso aqui, mas a gente conversou de um recurso muito importante que a gente tem, que é a nossa memória, né? É o que a gente já viveu, é a experiência. Nós temos experiência, a gente não tem a experiência compartilhada de uma pandemia, mas cá para nós, cada um aqui, eu estou vendo assim alguns alunos que eu conheço, ex-alunos, né, que eu poderia lembrar agora e lembrar a história, porque no projeto a gente abre muito isso, né, quais as nossas principais marcas com as quais a gente mais aprendeu coisas, né, que é uma dinâmica chamada caixa preta. Então, eu sei que a gente tem repertório. A gente não tem repertório de uma pandemia coletiva, mas a gente tem repertório, né, de várias vezes ter se sentido nessa condição do estrangeiro, do migrante, e recomeçar, e às vezes retroceder é avançar, né? Então, redimensionar, né, o que significa uma vida bem vivida, né? E quando eu penso em futuro, aonde eu quero estar, com quem, fazendo o quê, por quem, né? Por quem eu acho que é um novo ingrediente aí. Maravilha. E essa dinâmica caixa preta que a Sandra se refere faz um sucesso tremendo, né? Por várias gerações e gerações de estudantes, né? Muito legal mesmo, né? E falar em muito legal, eu queria agradecer também essa pergunta da Magna Lombardi, porque levantou aí mais algumas observações muito lúcidas, muito inteligentes, né? Compartilhadas aí pela Sandra, pela Madalena. E eu queria encerrar aqui, sou obrigado por papo maravilhoso desse, a participação também do Tiago, do Gabriel, da Mariana, agora da Magna, enfim, mas a gente tem que encerrar aqui o nosso encontro. E essa série de encontros, aí de lives, né, começou maravilhosamente bem com a Madalena, com a Sandra. Vocês gostariam de falar alguma observação, fazer alguma observação, Sandra, Madalena? Eu só queria dizer uma coisa que eu aprendi com os alunos, né? Que a gente aprende a beça no Pilotis. Só queria dizer boa noite e dizer tamo junto. Muito bom, e ficamos nessa, estamos juntos, sempre estivemos, e agora sim essa perspectiva agora aí dessa iniciativa do departamento, né, que a gente está aqui e a gente está com os professores, muito bom ver as carinhas, e lembrando que sempre estivemos, né? Então, essa coisa que aproxima daqui, né, dessa possibilidade de a gente entrar, a gente está entrando, a gente sempre esteve perto, né? Então,
eu gostaria de novo, né, de dizer, eu sei que é em nome do departamento, né, que nesse momento acolhe os alunos, né, que estão chegando calouros, né, que isso aqui que a gente está vivendo, eu olho aqui, eu sei a história do Arthur, da Mariá, do Tiago, a gente tem uma história junto, assim como com o Alexandre, com a Madalena, com a Ítala, a gente se encontrou em outros carnavais. A gente sabe que vai passar, mas tem gente que está chegando agora e que não tem história. Então, o meu pedido, né, é que essa história seja generosa, que o departamento seja acolhedor também para esse pessoal que está chegando e que é compromisso nosso também. Eu acho que a gente está dando corda no relógio do mundo. Maravilha, eu faço minhas as palavras da Sandra. Obrigado, Sandra, obrigado, Madalena, agradeço também aos estudantes, aos jovens que participaram, aos queridos colegas professores aí que prestigiaram, participaram aqui desse nosso primeiro encontro. E eu lembro que essas lives continuam amanhã, às 10h30 da manhã. O André Trigueiro e o Luiz Nachibim vão conversar sobre os rumos do audiovisual. Quem vai mediar esse papo é a professora Bruna Alcar. Na quinta-feira, às 7h da noite, o professor Mauro, que também está participando aqui da live, vai mediar um papo entre o Arthur da Pieve e o Paulo César sobre horizontes culturais, como é que a cultura está assumindo novos formatos aí com as reconfigurações da mídia, o PC Araújo, Paulo César Araújo. E na sexta-feira o bate-bola é com o Luiz Léo, que é professor de marketing esportivo, eu vou participar também, sobre os rumos também da comunicação e do esporte. Beleza? Para participar é muito simples, é só clicar lá naquele link, se inscrever, a inscrição é rapidinha, é só colocar o nome, o e-mail, enfim. Tá? Eu reitero o convite para que todos participem. Tá? Agradeço mais uma vez, obrigado aí de coração a todos vocês. Agradeço, eu estava quase esquecendo aí ao Juan, também do ECOA, ao Rafael, a Cristina Matos, que deram um suporte luxuoso aí dessa nossa primeira produção. Tá? Obrigado, boa noite a todos, um grande abraço.